Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a sociologia de Max Weber, sociólogo esse que vai nascer em 1864 e vai vir a falecer em 1920. Iremos falar quais são seus conceitos mais importantes para pensar a sociologia de Weber, qual o seu contexto, qual os seus tipos de sociologia e o seu objeto social, para a gente tentar entender quem foi o sociólogo Max Weber. Eu me chamo Isaac Torquato, eu sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar para vocês da sociologia de Max Weber. Antes de mais nada, quando a gente fala sobre o sociólogo Max Weber, é sempre muito bom e muito importante a gente contextualizar o autor e contextualizar o contexto e o período que ele está inserido. O Max Weber ele está no contexto ali do que nós conhecemos como formação da sociologia enquanto ciência. A gente atribui a sociologia a três sociólogos principais que foram precursores da sociologia enquanto ciência, sendo ele Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, pensando a sociologia enquanto ciência e produto para responder essa sociedade industrial, pós-revolução industrial, né, através dessas mudanças sociais. Então, pensar o Max Weber é entender o que? Que ele é um sociólogo que está tentando entender o que está acontecendo nessa transformação dessa sociedade após a Revolução Industrial. A sociologia ela surge enquanto ciência para responder os problemas sociais da Revolução Industrial. E aí, o contexto que o Max Weber ele está inserido é o contexto do que, né? Do que nós chamamos ali de um processo de unificação alemã. Lembrando que o Max Weber ele é o mais contemporâneo dos dois, né? Do que o Durkheim e o Karl Marx, porque ele adentra no século XX, né? Então ele viu essa transição, ele viu a chegada da Primeira e da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. E aí, qual é esse contexto, né, que o Max Weber está inserido? Ele está chamado aqui num processo de unificação alemã. Lembrando que nós temos o imperialismo no século XIX, e aí os estados nacionais já formados, como Portugal, Espanha, tentando repartir a África, a Alemanha e a Itália se vendo como, de certa forma, não se viam contemplados nesse processo, vão ter um processo de unificação alemã, não só por conta disso, né, mas outras coisas também. E aí nós temos a formação da Alemanha e da Itália enquanto Estado Nacional. A Alemanha, onde é que o Max Weber está inserido, né, na figura de Otto von Bismarck, e onde é que vai centralizar a Alemanha, um Estado, né? E vai cada vez mais o que? Ele trazer esse autoritarismo. Então o Max Weber ele está inserido nesse contexto e isso vai reverberar, né? Isso vai dar consequência no seu pensamento sociológico. O mundo social, o mundo filosófico, o mundo que a gente está inserido, isso nos dá o que, né? Nos dá dentro para pensar a sociologia, a filosofia, a história. E o Max Weber ele trabalha nessa concepção. Um outro ponto muito importante é o que, né? Que a Alemanha ela estava ali o que? Se urbanizando e se modernizando. E todo esse processo fez com que o Weber estivesse analisando essa sociedade e trouxe alguns conceitos muito importantes para a gente pensar a sociologia de Weber. Um outro ponto muito importante para destacar é o que, né? A sociologia, enquanto ciência, enquanto formação social, né, ela se inspirava muito naquelas concepções das ciências naturais. Nós temos aí, né, a sociologia enquanto ciências inspirada nas ciências naturais, nós temos a sociologia do positivismo, do Auguste Comte, né, aquela ideia do progresso, aquela ideia que a gente tem que atingir um nível de uma sociedade. Nós temos também inspirado nela também, né, nós temos o do Émile Durkheim, que também era considerado um positivista. O Auguste Comte, o Weber ele vai entrar em uma outra contradição. O Weber vai dizer que não, que a sociologia, que o objeto da ciência social não tem que ter o mesmo estudo, os mesmos parâmetros, os mesmos mecanismos, as mesmas regras para se estudar como das ciências naturais. As ciências das ciências humanas, ela tem outros mecanismos. E por quê? Porque nós somos esses indivíduos que estamos a todo momento transformando essa sociedade. Então não dá para a gente olhar a sociedade de uma forma totalitária, como um todo. A gente tem um recorte específico, nós, como os indivíduos, sendo influenciados pelo nosso próprio tempo social, e aí a gente poder fazer uma análise mais abrangente, mais curta, né? Mais específica.
Pro Weber, o Weber vai dizer que o nosso objeto social ele vai ser sempre influenciado pelo nosso recorte social. O que eu quero dizer com isso, né? Que nós, enquanto como sociólogos, como estudantes, a gente sempre vai olhar para o nosso objeto de pesquisa através do nosso próprio viés, nosso viés de interesse. É através do meu próprio viés de interesse que eu olho o meu objeto de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu pesquiso a imagem e a figura de João Cândido em São João de Meriti. João Cândido, esse líder da Revolta da Chibata, em 1910, onde é que nós tivemos o quê, né? A implementação da quebra de hierarquia e a busca de direitos trabalhistas pelos próprios marinheiros, que viam a marinha como esse retrato social do processo ainda da escravidão, onde é que a escravidão já tinha acabado institucionalmente, mas a marinha ela representava ainda através de castigos físicos. Eu pesquiso como o João Cândido, que residiu em São João de Meriti, essa imagem dele como é propagada hoje, né, em São João de Meriti. Então, olhando numa figura weberiana, numa sociologia weberiana, olha como é que eu pesquiso que é do meu interesse através do meu próprio ponto social. O Weber ele vai entrar nesse momento, né, que nós olhamos nosso objeto de estudo, no meu caso a imagem do João Cândido, com o meu próprio viés de interesse e não olha a sociedade como algo totalitário. Tá dando para entender? E aí, um outro ponto também, né, é que o Weber, ele traz o que, né? Uma concepção diferente de Marx. O Marx, ele olhava, né, para a sociedade de forma muito mais econômica. Para o Weber, não. O Weber ele traz como se fosse um complemento. A gente não tem que olhar só pelos aspectos econômicos, que da superestrutura e da estrutura, né? Nós temos que olhar também por outros aspectos culturais, religiosos, aspectos que estão dentro da sociedade, além das questões só econômicas. E aí o Weber vai dizer que a sociedade é muito mais complexa do que as questões econômicas, certo? Dado esse devido contexto, essa devida introdução sobre o período histórico do Max Weber, eu vou trabalhar agora outros pontos que o Weber vai chamar de ação social. O que é ação social para o sociólogo Max Weber? A ação social para o sociólogo Max Weber é o que, né? Ele entende a sociedade através dessas ações dos indivíduos. Para o Weber, a sociedade ela tem eterno processo, como eu disse para vocês no início do vídeo. A sociedade ela tem eterna mudança, a gente está se movendo nessa sociedade a todo momento. E isso dá para o Max Weber o que nós conhecemos como ação social. Que é o que, né? Que é nós como os agentes sociais trabalhando dentro dessa sociedade. Porém, para o Weber, essa nossa ação social ela é carregada de um certo tipo ideal, que eu já vou explicar já já. E o que seria esse tipo ideal, né? E aí é nesse momento que a gente vai entrar em quê, né? Em contradição, a sociologia de Weber entra em contradição com a sociologia de Émile Durkheim. E eu vou trazer para vocês uma analogia muito interessante. Para o Weber, a gente podemos imaginar a sociedade, fazendo uma diferenciação do Durkheim, como se fosse uma teia de aranha. Pensa comigo, a sociedade é essa teia de aranha. A teia de aranha ela representa a sociedade. Para o Émile Durkheim, pensando no seu método sociológico, o Durkheim vai se perguntar, né? Essa teia, como ela está funcionando? Será que a teia está funcionando de forma certa? O Émile Durkheim ele é um sociólogo funcionalista. Então ele quer saber se essa teia está funcionando direito, se está tudo bem arranjado, se está tudo bem amarrado, se está tudo em determinado momento. Para o Durkheim a sociedade ela já está pronta, ela já está formada. E ela só não pode ter essa ruptura social, ela não pode se destroçar, porque ela precisa estar em uma total funcionalidade. Quando nós pensamos a sociologia do sociólogo Max Weber, ele não vai se preocupar com essa teia social. Ele não vai se pensar nessa teia. Ele vai fazer uma analogia ao quê, né? A aranha. Para o sociólogo Max Weber, o que importa muito mais para ele no seu recorte, é como essa aranha está construindo. A ação dessas aranhas construindo uma teia. Deu para entender? Então, enquanto um está preocupado com a teia, com a funcionalidade, o outro está preocupado com o processo,
como ela está sendo construída. Isso dá uma visão diferente de como os dois observam a sociedade. E aí, dentro dessa ação social, o Max Weber ele vai entender de uma seguinte forma, né? Que essa ação ela tem um tipo ideal. E que tipo ideal? O Max Weber ele vai dividir em dois tipos ideais, que é o tipo ideal racional e o irracional. Eu acho que o nome ele já nos diz muito, né? Então, uma ação, esse movimento, num tipo ideal. Que tipo ideal é esse? Uma ação racional, onde é que nós pensamos, e uma ação irracional, aonde nós não pensamos. Um exemplo clássico para pensar essa ação social, né? É só imaginar que um dia nós estamos andando na rua, e aí a gente mexendo no celular, e a gente esbarra numa pessoa. Para o Max Weber foi uma ação, porque teve o esbarramento, né, teve uma movimentação social, mas ela foi irracional. Por que ela foi irracional? Porque ela foi uma ação que ela não foi pensada, ela só aconteceu. Porém, como nós estamos andando, e aí a gente vê aquela pessoa e a gente desvia daquela pessoa, ou até vai lá de propósito esbarra, isso é uma ação racional, porque houve uma intencionalidade. Houve um processo de racionalização, onde é que nós pensamos e nós atacamos, entendeu? Então, para o sociólogo Max Weber, existem dois tipos de ação. Pensa, racional e irracional. Racional, quando nós pensamos e agimos em determinado momento. E irracional, como não acontece. Beleza? E aí, dentro dessa ação, que tem dois tipos, nós trabalhamos o quê? 4 tipos de ações. E quais são esses 4 tipos de ações? O Weber ele vai dividir em 4 tipos de ações, né? Que é a primeira ação, e é mais simples de se entender, né? É uma ação com direção de determinado fim. Para ele, essa ação de determinado fim é quando ela tem uma objetividade, uma ação que é feita através de uma objetividade. Ah, Isaac, me dê um exemplo. Por exemplo, quando nós estamos aí estudando para o vestibular, se preparando para algo, está ocorrendo uma ação, certo? Porque a gente está ali fazendo os estudos, só que tem um determinado fim. O que é o fim? A aprovação do vestibular. Então, ela é uma ação racional, onde é que nós pensamos, querendo chegar em um determinado fim. Ah, quando a gente pega um ônibus, indo do ponto A ao ponto B. Olha como é que tem um destino, olha como é que tem um fim. Ele é uma ação racionalizada. É importante destacar também, né, que para o Max Weber, esses 4 tipos de ações, ela não existe de forma isolada. Às vezes elas se complementam, às vezes a gente tem 4 tipos de ações, às vezes não, às vezes elas não são complementares, às vezes a gente tem 2. São coisas que ele está utilizando para explicar essa sociedade que ela está emergindo. Essa nova sociedade que vai existir após a Revolução Industrial. E aí, nós temos um segundo tipo de ação, que é uma ação que ela é trabalhada de forma racional através dos seus valores. E que valores são esses, né? Para ele, toda a nossa ação que é trabalhada através dos nossos valores étnicos, religiosos, os nossos valores morais. Por exemplo, as pessoas que estão estudando hoje em dia para fazer o vestibular de medicina. Aí eu lhe pergunto, né? Por que você quer fazer medicina? Ou por que você quer fazer outro determinado curso? E a pessoa responde, né? Vou dar o meu próprio exemplo. Eu quis fazer história porque eu entendo que a história ela é o mecanismo que nós podemos observar a sociedade através dos seus bastidores. E eu acho que esse mecanismo ele é um viés muito importante, como a educação, de uma mudança social. Eu acredito que a educação ela pode mudar a vida das pessoas. Claro que é uma educação bem direcionada, uma educação antirracista, uma educação pensada nas classes baixas e não nessas classes médias. Então eu observo que a história ela é um ótimo mecanismo de viés de mudança. E então isso foi uma ação racional, motivada através dos meus valores. Dos meus valores de o quê? Meus valores humanos, meus valores sociais, de onde é que eu nasci. Então deu para entender o que é uma ação? E aí, dadas essas devidas 2 ações racionais, agora nós temos as ações irracionais. E que ações irracionais são essas, né? É uma ação afetiva. Para ele, existe esse tipo de ações que elas são trabalhadas através de afetos. E que ações são essas, né? Ações através de brigas, em determinado momento, quando a gente briga com alguém, isso teve o afeto ali da desavença. Ações também, como até mesmo um namoro, quando a gente começa a namorar, se relacionar com uma pessoa. Isso é um determinado de ação que é movido, né, através dos nossos sentimentos, através dos nossos afetos, através das nossas relações sociais. Você está entendendo como é que isso trabalha?
E por último, e a última ação, lembrando que elas estão sempre em conjuntos ou separados, temos a ação tradicional. E que ação tradicional é essa? É uma ação social movida através das tradições. Ah, mas que tradições? O carnaval, a pensão no recorte do Brasil, né? Nós temos o Natal, nós temos certo tipo de casamento. São ações que nós fazemos na sociedade que nós não pensamos muito, né? A gente não pensa, hoje vai ter carnaval porque historicamente isso foi racionalizado. Não. A gente só faz, acontece carnaval, a gente só vai. Aí um casamento, são através das nossas tradições sociais. Isso acontece na sociedade, a gente vai junto, né? É o que na psicologia a gente chama um pouco de efeito manada. É um efeito que a gente faz em determinado grupo a gente faz algo, né, para o quê, né? Para ter uma coesão entre o grupo, pensando na sobrevivência. E aí, um outro ponto, né, muito importante para o sociólogo Max Weber é a burocratização do Estado, essa palavra burocratização, e pensando também, né, o desencantamento do mundo. E aí, o que é importante destacar, né? Vamos falar sobre esse desencantamento do mundo. Lembrando que o sociólogo Max Weber, ele vai nascer ali nessa transição do século XIX para o século XX. Então ele vai observar o cenário do imperialismo, ele vai observar o cenário da Primeira Guerra Mundial, ele vai observar a Revolução Russa. Só momentos na sociedade onde é que esse sociólogo vai falar assim, o mundo ele está se deteriorando, ele está se acabando. Então essas sociedades tradicionais, essas sociedades novas, né, essas sociedades modernas, elas não têm um viés com aquelas sociedades mais antigas. Sociedades essas que eram mais ligadas à tradição, mais à questão do mito. Essas novas sociedades elas estão muito mais propícias ao desencanto, às guerras. Então ele vai se desencantar, ele vai estar nessa tradição também, desencantar desse mundo, porque ele está nesse processo. Um sociólogo, um filósofo, um historiador, um engenheiro e todo mundo que faz parte da sociedade está sempre vinculado ao tempo e pensando no seu próprio tempo. Não existem pessoas além do seu tempo, até porque quando você fala isso, você desconfigura, você tira o seu contexto histórico e coloca para algo que não é válido. E aí nós entramos nessa burocratização do Estado. O que é essa burocratização do Estado para o sociólogo Max Weber? Para ele, o Estado ele é algo que ele é de certa forma burocrático. Por quê? Porque antes da formação dos Estados nacionais, as pessoas elas viviam de forma mais orgânica. Agora, a gente tem todo um aparato hierárquico, um aparato burocrático que se formula através do Estado. Mas para que essa burocratização do Estado, né? Isso é uma resposta da sociedade capitalista. Porque essa sociedade capitalista ela precisa desse Estado burocrático, desse Estado eficiente, desse Estado que tem vários mecanismos para a gente ter uma coesão entre essa sociedade. E aí, para ele, o Estado ele tem uma dominação legal. Eu já vou falar sobre os 3 tipos de dominação sobre o Max Weber. Está um pouco mais para frente, né? E aí, para ele, esse Estado, né, ele é totalmente manipulado pela técnica. Ele trabalha também, de certa forma, impessoal. Aí, o que seriam essas certas formas impessoais? Por exemplo, eu como um indivíduo que compõe também esse Estado, faço parte dessa sociedade, eu tenho aqui minhas questões do meu documento, meu CPF, para ir em algum lugar eu tenho que pegar uma senha. Olha como é que a sociedade está sempre se burocratizando para ela entrar sempre em contexto em que tenha efetividade. Porque as sociedades modernas ela precisa dessa burocratização através desse momento, né? E aí que o Max Weber também ele vai trabalhar 3 tipos de dominação, que é a dominação legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. O que é essa dominação legal? É uma dominação onde é que o Estado ele vai ter o monopólio do uso da força. O que eu quero dizer com isso? Que só esse Estado ele pode proporcionar essa força através das polícias, através dos militares. Eu, como indivíduo social, eu não posso simplesmente criar uma polícia do nada, uma segurança pública do nada, porque só o Estado ele tem essa dominação legal da força. Lembra até um pouco os contratualistas, né? E aí, um outro tipo de dominação, lembrando que ele vai pensar um dominando o outro, né? E o outro tipo de dominação, nós temos a dominação tradicional. O que seria essa, né? Quando nós nascemos, nós submetemos a responsabilidade dos nossos pais,
dos nossos avós, dos nossos tutores legais. Para o Max Weber, isso é uma dominação tradicional. Por exemplo, quando chega numa sala de aula, tem um professor, ele é autoridade, né? A autoridade ali, a gente acaba respeitando ele, ou deveria, né, pelo menos, né? Respeitar. Isso é tudo uma dominação tradicional. É uma dominação que exerce, de certa forma, tradicional, que a gente nem pensa muito. E por último, pensando dentro dessas dominações, nós temos a dominação tradicional. Tradicional não, a dominação carismática. O que seria essa dominação carismática? Onde é que a gente olha para determinadas figuras históricas, figuras do seu processo, né, e da personalidade, a gente acaba dizendo que elas podem nos dominar. Como, por exemplo, no teu contexto dele, ele vê o Benito Mussolini, ele vê também ali, não necessariamente, né, mas podemos falar sobre o Adolf Hitler. Atualmente a gente falaria até do Bolsonaro, do Lula e por aí vai. Figuras carismáticas. Pensando que agora a formação desses Estados-nação, eles precisam dessas figuras carismáticas para o quê? Né? Para representar, para dominar de certa forma. E aí, por último, nós vamos falar sobre uma das suas obras mais brilhantes, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que o Max Weber quis dizer com esse tema, né? Com essa obra? Claro que essa obra é muito mais complexa, ela requer um vídeo sozinho só sobre isso. Mas o Max Weber, ele quis dizer o quê? Né? Pensa comigo, o trabalho, antes, nas sociedades mais antigas, ele era um trabalho que ele era feito para algo como pejorativo, né? O trabalho, ele era, de certa forma, como algo, não algo benéfico. As pessoas que trabalham, isso não tem uma relação com algo bom. Mas com o advento das sociedades protestantes, o trabalho, junto com o capitalismo, e ele entendendo a religião como um mecanismo de submeter também a questão econômica, para não só a economia atribuir as questões sociais, mas também é o inverso, e ele vai entrar em contradição com o Karl Marx, que o quê? Né? Que esse Estado capitalista ele vai utilizar desse protestantismo, desse calvinismo, para propagar que o quê? Né? Que agora o trabalho é algo benéfico, e que nós devemos dominar os nossos desejos e aí adentrar dentro desse modelo capitalista. De certa forma, é uma união entre protestantismo e capitalismo que culminou até nas nossas sociedades capitalistas. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso sociólogo Max Weber, pensando a sociologia enquanto ciência.